Bom, bom dia, boa tarde, boa noite. Sigamos com o nosso canal Máquina de Guerra, Filosofia Política da Educação. E para hoje, novamente, na nossa perspectiva de trabalhar com textos que possam tanto diagnosticar o nosso presente educacional e pedagógico, quanto, ao mesmo tempo, mostrarem por que são clássicos, né? E também, de certa forma, é uma das nossas tarefas aqui discutir e apresentar os clássicos. Nós trabalharemos, né, de uma forma sucinta e, ao mesmo tempo, esperamos produtiva, com o clássico ensaio da filósofa Hannah Arendt, denominado A Crise na Educação. Cujos maiores detalhes vocês podem encontrar aqui na descrição do vídeo abaixo. A edição com a qual eu vou trabalhar aqui, né, está presente numa obra bastante profícua, assim, e bastante popular também, né, nos meios das ciências humanas, que é Entre o Passado e o Futuro, né, que foi publicada em 1961 e que tem diversos textos assim, onde se discutem, né, questões como autoridade, política, crise e também educação. Mas não educação numa perspectiva propriamente pedagógica, mas sim em termos da educação no seu fenômeno político e enquanto algo intrínseco à sociedade. O texto que nós vamos trabalhar aqui, A Crise na Educação, ele foi publicado em 1961 e o meu objetivo aqui é indicar algumas pistas desse texto para que a gente possa pensar a contemporaneidade. Então vamos lá. Em primeiro lugar, né, esse texto, é importante dizer, não é um texto pedagógico e não é uma obra de metodologia de ensino, de forma que a crise na educação citada pela Hannah Arendt não está propriamente preocupada com essas questões práticas do cotidiano de uma sala de aula. Nem vai sinalizar, portanto, né, formas tecnicistas de resolver esse problema, né? Então, há dois grandes objetivos, né, que, a meu ver, estão presentes nesse texto. O primeiro é responder à pergunta que nada mais é do que qual é o objetivo dos adultos, né, e qual a responsabilidade dos adultos em relação à educação das gerações mais novas, né? E, por outro lado, pensar a educação no seu fenômeno político e social, né? E dentro de um contexto que é importante sempre situar, que é os anos 60 nos Estados Unidos, onde a Arendt, ela coloca do lugar onde ela está, né, que é o país onde a crise na educação ela é mais pronunciada, porque ao mesmo tempo, de forma contraditória, é o espaço, né, onde existe, nas palavras dela, né, a melhor qualidade de vida, os melhores avanços tecnológicos, né? Ou seja, é quase que a utopia materializada, né? E tem que se comparar com a Europa nessa época. Mas, ao mesmo tempo, é onde a crise na educação mais está concretizada, né? A crise da educação e também a crise da autoridade. Então, o que a Hannah Arendt vai dizer que é importante nós colocarmos, né? Em primeiro lugar, né, o que ela entende por educação, né? Educação nada mais é do que um fenômeno inescapável que acontece no choque
entre os adultos e as crianças, entre as gerações mais novas e as gerações mais velhas, entre aqueles que estão no mundo e aqueles que chegaram ao mundo. Isso sempre, para a autora, é muito delicado e nunca há uma fórmula específica para resolver essa crise. Então esse primeiro elemento a destacar que eu acho importante, né? A educação sempre teve e sempre estará em crise, né? Porque ela é corolário desse choque geracional. E se nós pegarmos assim na historiografia, a gente já encontra identificado assim há muito tempo, né, essa relação conflituosa entre os mais velhos e os mais novos, né? E essa relação conflituosa, inclusive, ela é muito produtiva, segundo a autora, e ela tem que continuar a acontecer, né? Isso significa que os mais velhos, eles têm que proteger o mundo dos mais novos, porque senão o furor da juventude faz com que o mundo desapareça, na visão da Arendt, e ao mesmo tempo, né, tem que haver esse furor dos mais jovens, porque senão o mundo ele se fossiliza, nas palavras da autora. Isso eu me recordo, né, de um filme inglês muito importante na primeira metade do século XX, que é o Filhos da Esperança, onde retrata uma distopia no qual a sociedade, assim como um todo, ela está infértil, né? Se eu não me engano, no filme ele faz um instantâneo de uma época na Inglaterra onde não nascem crianças há mais de 20 anos. Os resultados são catastróficos e, inclusive, o filme ele é altamente recomendável. Esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto que eu acho assim bastante relevante, né, é a questão da autoridade, que nas palavras da autora, assim, ela se distancia rapidamente de qualquer tipo de erro no senso comum, que vai colocar a autoridade assim próxima ao autoritarismo, à violência ou a qualquer tipo de coerção, né? Ela foge disso muito rapidamente, assim, de uma maneira muito clara, onde ela vai dizer que a autoridade nada mais é do que uma responsabilidade que o aluno deve ter sobre o futuro da criança, né? Isso é autoridade, né? Então, quando nós, enquanto educadores, enquanto professores, exercemos autoridade, significa que a gente pega para nós essa tarefa, né, de proteger a criança e proteger o mundo, né, ao mesmo tempo, né? São termos da autora assim que aparecem de maneira frequente ao longo deste ensaio, né? Ou seja, o educador ele protege o mundo da criança e protege a criança do mundo. Parece um paradoxo, né? Mas não é. Isso significa ter autoridade. E aí vem, né? Vem o grande gancho para ela colocar por que a educação ela não só ela sempre está em crise, como no período atual de publicação desse ensaio, que é nos anos 60, ela está numa crise ainda mais acentuada, porque ela vai colocar que as gerações adultas, né, e também os professores, eles estão abdicando da tarefa de assumir a responsabilidade. Eles estão abdicando da tarefa de serem autoridades, né? E na escola, aí vem uma análise assim bem instigante e que vem gerando assim uma série de discussões no campo acadêmico e educacional. A Hannah, ela critica o que a gente pode chamar, né, de uma maneira bem resumida, do movimento da escola nova, que foi muito forte, né, nos Estados Unidos, principalmente por decorrer da filosofia pragmatista e também do pensamento pedagógico do John Dewey, né, um clássico da filosofia educacional, que inclusive
pretendo discutir aqui neste canal nos próximos vídeos. Então, o que ela vai colocar, né, nessa perspectiva que ela chama do progressivismo pedagógico, né? Ela vai dizer que a escola nova, ela atribui à criança uma autonomia que ela não possui, né? A escola nova, ela diferencia o saber do fazer e ela dá proeminência mais às atividades do que ao conhecimento na sala de aula, né? E ela tenta enfatizar uma lógica, né, como se a escola tivesse e devesse estar, né, muito próxima da vida e da política da vida, quando as crianças ainda não estão preparadas para tal. Na visão da autora, isso, como é que a gente pode colocar? Deu uma queda de luz agora. Isso desnorteia a autoridade do professor, porque de fato, né, ele não consegue se colocar, né, nem naquele papel, né, de detentor do conhecimento e nem nesse papel de um mediador que transforme a sala de aula, né, para citar o famoso termo do Dewey, em uma comunidade em miniatura. Então, aí vem, né, indicando assim a polêmica do ensaio, né, que a crise atual da educação, ela decorre tanto de que aqueles que lá estão não exercem autoridade, mas também do próprio pensamento pedagógico hegemônico, né, que não consegue dialogar de uma maneira produtiva com a instituição escola, que é e deve ser uma instituição, né, sem nenhum sentido pejorativo do termo, mas é uma instituição conservadora, né, uma instituição conservadora. Então, né, indicando conclusões, né, conclusões e pistas, né, a filósofa, o que ela vai nos dizer? Que para ser professor, em primeiro lugar, precisa ter e assumir a responsabilidade da docência, né? Precisa se ver como autoridade, quem quer ser professor, e tem que, nessa mesma linha, né, assumir desde o princípio esse equilíbrio delicado, né, que é o embate entre gerações, né? Logo, o professor ou a professora deve gostar do mundo e deve gostar da juventude, ao ponto de lutar com a sua autoridade pela proteção dos dois, né? O educador, ele tem que lutar pela conservação do mundo, porque sem a conservação do mundo, a novidade não acontece, né? A gente só constrói algo em cima de estruturas anteriores, né? É uma análise muito interessante. E se eu fosse assim indicar de uma maneira muito breve, né, a atualidade desses textos, né, eu indicaria assim que ele pode ser interessante para pensar primeiro, né, o tema da autoridade. Não sou a primeira pessoa a dizer isso, né, mas talvez a autoridade seja a grande pedra de toque para nós problematizarmos a crise educacional em 2026, né? Também eu indicaria, né, algumas reflexões sobre os ideários escola-novistas, que ainda estão vigentes, né, talvez com outras roupagens, mas as pedagogias ativas e as metodologias participativas continuam, né, continuam a capitanear as discussões dentro da educação, né? Continuam, e isso, de certa forma, é um tipo de combustível para a crise educacional, porque ainda nós não conseguimos resolver, né,
esse tênue, né? Esse tênue ponto de contato que há entre a escola como um local de transmissão do conhecimento ou a escola como preparação para a vida prática, né? Esse é um ponto que vale a pena pensar, porque de certa forma reside numa discussão radical, que é qual a função da escola. Para Hannah Arendt isso está muito claro, mas tem que se entender que é 1961, né? E, por outro lado, né, eu acho importante mais uma vez reforçar, né, a responsabilidade de quem quer ser professor, né, pelas gerações mais novas, ou seja, a escolha da autoridade. Pois bem, este era o nosso vídeo de hoje. É o que eu tinha para dizer.